Fala pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui com os vídeos, agora com fundo novo, né? Tô no escritório barra estúdio, a gente vai começar a gravar algumas coisas aqui. Peço desculpa aí pelos reflexos que ainda não tão legais, que eu tenho que acertar tudo aqui, a questão de iluminação. Mas vim gravar esse vídeo hoje por conta de uma demanda que surgiu de uma pergunta ontem no Instagram, falando sobre transição de carreira. E a pessoa pediu quais dicas que eu daria para transição de carreira. E eu fiz uma resposta mais curta lá e eu achei que valia a pena eu aprofundar um pouquinho mais, considerando que eu fiz uma transição de carreira bem pesada, né, vamos dizer assim, totalmente fora da caixa, e eu acredito que pode ajudar muitas pessoas aí nessa situação. Bom, para quem não sabe, eu fui, capitão do Corpo de Bombeiros, eu fiquei no Corpo de Bombeiros durante 20 anos aqui em Minas Gerais, entrei como soldado com 18 anos, 18 para 19 anos, né, meu concurso foi em 2004. A entrada dele era para ser antes de eu completar 19, mas teve alguns problemas lá, então assim que eu fiz 19, eu entrei para o bombeiro e fiquei durante 20 anos lá. E de soldado eu fiz curso de sargento, fiz curso de oficial, passei nos dois concursos, mas decidi seguir no curso de oficial. Fui tenente, né, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, fiquei um tempinho lá, tive a oportunidade de trabalhar em diversas operações. E o que acontece é que no final ali 2021, mais ou menos, 2020 para 2021, quando surgiu a pandemia, eu decidi pegar uma licença não remunerada, né. A gente pode, dentro da instituição estadual, a gente pode pegar uma licença não remunerada de 2 anos. E por que que isso aconteceu, né? Isso aconteceu muito porque eu estava meio sem propósito. Eu trabalhava no serviço operacional, fui para uma ocorrência que a gente acabou atendendo 2 bombeiros que ficaram soterrados, tiramos esses bombeiros, eu tive um desentendimento com o meu subcomandante ali na época. Ele pediu minha transferência, eu não aceitei essa transferência, eu queria que abrisse um processo administrativo disciplinar, porque eu estava sendo punido totalmente sem razão, mas o comandante geral na época, um cara muito sábio, muito centrado, pediu para eu, né, ir trabalhar junto com ele no gabinete dele, para eu evitar estresse. E aí eu acabei indo, né, trabalhar junto nesse gabinete, mas acabou que eu não estava satisfeito trabalhando na seção administrativa. Pedi uma licença para cuidar mais da família, da saúde. Meu pai, à época, estava bem doente e eu queria dar uma atenção mais para a família, estava surgindo a pandemia. E o que aconteceu foi que eu juntei uma oportunidade que eu tive também de estar lançando o livro e várias empresas, várias pessoas, companhias começaram a pedir para eu fazer palestras e treinamentos. E apesar de não ser nada proibido, né, você ser bombeiro e dar palestra e treinamento, muitas pessoas não viam com bons olhos eu monetizar, ganhar grana por fora por conta dessas palestras. Eu era formado, né, sou formado em engenharia geotécnica e formei na UFOP. E quando eu formei, eu também comecei a receber algumas propostas por ter trabalhado em Brumadinho e Mariana. Eu comecei a receber algumas propostas para trabalhar na área de mineração. E aí eu já não podia trabalhar, né, nessa questão de consultoria, eu não podia trabalhar porque é, é, a instituição militar, o bombeiro, ele não permite que a gente tenha uma segunda atividade. A única coisa que você pode fazer é a docência, né, dar aula. Isso aí é totalmente permitido. Mas mesmo assim, mesmo nessa questão de dar aula, muitas pessoas ali não achavam, vamos dizer assim, não viam com bons olhos isso aí. E aí eu acabei pedindo essa licença, cuidar da saúde, cuidar da família. E quando eu pedi essa licença pensando que eu poderia sair do bombeiro, né, pensando que poderia dar muito certo sair do bombeiro. E eu decidi pegar essa licença exatamente na época da pandemia, por quê? Se fosse para dar errado alguma coisa, daria na época da pandemia. Se tivesse alguma coisa para dar errado ali, seria na época da pandemia, não teria outra, né, tinha tudo para dar tudo errado. E aí eu falei assim, poxa, aí se der errado eu pego, volto pro bombeiro. Então, quando eu tomei essa decisão, eu tomei uma decisão que me prejudicaria no bombeiro na questão de promoção. Eu seria promovido depois da minha turma.
mas para mim isso aí não fazia tanta diferença. Eu já recebia durante muito tempo diferença de função, iria receber diferença de função, então para mim isso aí não tinha tanto problema. Diferença de função é quando você exerce uma função, mas você está em uma graduação, mas você exerce uma função a mais. Então eu era capitão e provavelmente eu receberia diferença de função de major. Quando eu era tenente eu já fazia função de capitão, tá? Então, quando eu decidi pegar essa licença, o problema que acarretaria eu voltar é porque a minha promoção poderia ficar para depois, né? Eu poderia ser promovido depois da minha turma, mas isso para mim não era problema nenhum. E o que eu tinha que entender? Eu tinha que entender que naquele momento eu sempre gostei de trabalhar no serviço operacional, sempre gostei de trabalhar na rua. E eu estava sendo transferido para uma esfera administrativa que, cara, eu nunca gostei disso, né? Eu entrei bombeiro para fazer serviço de bombeiro, não queria trabalhar na administração. E quando eu comecei a fazer palestras, treinamentos, eu sempre dei muita aula no bombeiro, sempre dei muito treinamento no bombeiro. E isso eu já gostava de fazer muito. E aí eu comecei a fazer treinamentos corporativos. Então eu tracei uma linha, olha, para que eu saia do bombeiro, eu preciso de fazer uma grana nesses 2 anos que eu faria se eu continuasse da minha carreira até o final. Ou seja, eu fiz o cálculo, eu ficaria ainda mais uns 15 anos, não, 10 anos mais ou menos no bombeiro, 10, 12 anos no bombeiro. E esses 10 anos que eu ficaria no bombeiro, eu ganharia X. Se nesses 2 anos eu conseguisse fazer essa grana, né, esses mesmos X em 2 anos, ali estava tomada a minha decisão. A outra questão que eu acho que é muito importante a gente fazer essa questão de transição de carreira é você fazer algo que você goste muito. Por quê? Porque o caminho vai ser difícil. A mudança de carreira ela é muito difícil. A mudança de algo, principalmente ali no bombeiro, que é algo que as pessoas falam que é muito sólido, que é algo que é estável. Na verdade, não tem estabilidade nenhuma, porque se você for pensar, em 2015, mais ou menos, né, na época que o Pimentel governava o estado de Minas, a gente recebia parcelado, atrasado. Então não existe uma estabilidade financeira. E o nosso salário estava defasando muito. Só que quando eu estava no bombeiro, a minha mente, a minha visão é de que o maior salário, né, possível, né, o meu mundo ali, era um salário de um coronel. Né? E na época um coronel, sei lá, ganhava uns 25, 30 mil, sei lá, ganhava mais ou menos isso. Então a o meu mundo girava que em um mês, se eu ganhasse 30 mil reais, cara, era um absurdo. E eu não conhecia o outro lado, o mundo empreendedor. Eu não conhecia como, é, 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 vamos dizer assim, eu não conhecia esse lado de poder de extrapolar esse teto. Né? Eu não convivia com tantas pessoas que ganhavam tanto a mais. Só que quando eu comecei a trabalhar, dar palestra, dar consultoria, dar treinamento, eu vi que eu poderia ganhar muito mais que isso. Muito mais mesmo. Então, eu comecei a abrir o horizonte pensando, poxa, se eu não vou trabalhar na rua, que é o que eu gosto, eu pelo menos tenho que fazer algo que eu gosto e ainda que eu vou ganhar mais. Então eu literalmente eu coloquei no papel, né? Botei ele e falei assim, ó, quais são os... Por que eu quero ficar no bombeiro? Né? E aí eu escrevi mesmo, ó, eu quero ficar no bombeiro porque eu gosto da atividade de bombeiro, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de dar treinamento, gosto de salvar vidas. Né? E aquilo ali eu gostava de fazer. Não era por conta do salário. Tanto que se, cara, se tivesse me deixado do jeito que eu tava, comandando o batalhão que eu comandava, né, a companhia que eu comandava, com as pessoas que eu trabalhava, provavelmente eu não, tipo assim, dificilmente eu sairia do bombeiro. E aí, pelo fato de eu ter perdido a vontade de trabalhar ali, eu decidi fazer essa transição. Eu decidi mudar. E aí, o que que eu fiz? Eu nada mais eu peguei do que eu fiz o que eu já sabia fazer. É importante você ter em mente que eu tinha uma habilidade de âncora. O que que é essa habilidade de âncora? Pô, eu sou formado em engenharia geotécnica. Então, se eu precisasse trabalhar numa mineradora, numa empresa, eu abriria meu currículo e eu iria trabalhar. Então, isso me dava uma segurança de que se eu saísse do lado empreendedor, parasse de escrever livro, dar palestra, dar treinamento e eu fosse pro lado empreendedor, provavelmente eu teria um lugar para trabalhar. Então, vamos supor que passaram os 2 anos do bombeiro, eu não voltei, decidi sair, mas pô, o bicho pegou, tô sem grana, não consigo o que fazer, eu iria pro mercado, cara, eu ia trabalhar. Uma coisa muito importante também que vale falar sobre essa questão de transição de carreira, que a transição de carreira ela não é uma transição de carreira que é só sua, não é só você. Por exemplo, eu sou casado, tenho 2 filhos, e eu sentei com a Renata, com a minha esposa, e falei assim, olha, Renata,
eu tô querendo fazer isso, tô querendo mudar, tô querendo dar palestra, tô querendo dar treinamento, tô querendo escrever mais livros. E isso pode implicar uma coisa muito boa, mas pode implicar uma coisa muito ruim. A gente já tinha tomado uma decisão anterior aonde eu ia trabalhar, tipo, ganhar grana, e ela ia cuidar da família e dos filhos. Uma decisão que a nossa família tomou, que pra gente seria o melhor fazer daquela maneira. E a Renata topou, beleza, ela achou que aquilo ali era o ideal, e assim a gente fez. E quando eu fui conversar com ela, né, quando eu queria fazer essa transição de carreira, e ela falou: Léo, não preocupa. Se precisar de voltar a trabalhar, de eu voltar a ir para o mercado, trabalhar com o que eu sempre trabalhei, né? Ela teve uma empresa de lanche infantil, ela já teve loja. Então, se precisar de fazer isso, eu volto a fazer. Você não vai ficar na mão. Vamos tentar. E eu comecei a fazer e eu comecei a estudar muito sobre como fazer uma palestra de boa qualidade. Eu sempre gostei muito de dar aula. E eu comecei, óbvio, a assistir palestras, assistir treinamentos, e eu vi, falei assim, cara, eu tenho histórias boas, eu consigo falar o que as pessoas precisam numa palestra, trazer emoção, trazer muita coisa, e eu comecei a estudar sobre isso, estudar mesmo, ler livro, ver vídeo, escrever minhas palestras, né? Eu posso até depois fazer um outro vídeo falando sobre como fazer palestras, né? Hoje é uma coisa que eu sei fazer muito bem, e o que aconteceu foi que deu muito certo. E aí eu tomei a decisão, olha, vou sair do bombeiro e vou me dedicar a essa carreira. Então eu acho que essa transição de carreira, quando a gente quer mudar, a gente tem que ir muito do que a gente ama fazer, a gente gosta de fazer. Por quê? Porque o processo vai ser difícil. Poxa, no começo ali eu tinha meses que eu tinha incerteza do, do quanto que eu ia ganhar. Só que aí, por exemplo, poxa, eu dava uma palestra de 1 hora, eu ganhava o meu salário do bombeiro. Então, para mim, não fazia sentido eu voltar para o bombeiro para para trabalhar durante um mês num negócio que eu não gostava, que é uma sessão administrativa, sendo que eu estava fazendo uma coisa que eu estava gostando muito, que dava um retorno financeiro bom, que me dava um retorno pessoal muito bom, e poxa, eu estava ganhando muito melhor. Eu podia dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Outra coisa que para mim foi difícil suprir foi a questão de ir para a rua, salvamento, trabalhar em desastres. E aí a gente, né, eu tinha um sonho antigo de fazer uma ONG de ajuda humanitária, e quando eu saí do bombeiro eu pude fazer isso, pude montar essa ONG de ajuda humanitária. E montar essa ONG de ajuda humanitária meio que preencheu o meu propósito e foi muito bom porque exatamente pouco tempo depois de eu ter saído do bombeiro, eu já fui para o terremoto no Haiti. Então, provavelmente, né, se eu tivesse no bombeiro e trabalhando na seção administrativa, eu não iria para o terremoto no Haiti. E eu ia ficar frustrado de estar lá dentro e de não estar trabalhando com o que eu amava, que é respondendo a desastres. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito também, de fundar essa ONG, né, a Humus, que é uma ONG de ajuda humanitária, para suprir essa vontade, desse propósito de ajudar as pessoas. Então, eu tenho até uma aula que eu gravei na PUC Rio Grande do Sul, que eu falo sobre o Ikigai, né? Eu aprendi isso lá no Japão, fiz uma pós-graduação no Japão, e o Ikigai, que os japoneses falam, é uma junção entre o que você gosta de fazer, o que as pessoas pagariam para você fazer e o que o mundo precisa. Então, essa junção dessas três questões é o seu propósito, né? O porquê que você faz o que você faz. Quando você junta isso, é o melhor dos mundos. De você fazer o que você gosta, que você ama, o que as pessoas pagariam para você fazer e de que o mundo precisa. Então, isso aí é o ideal para que você atinja esses objetivos. Mas é óbvio, você nem sempre vai conseguir isso. E você começar pelo que você ama fazer é muito melhor porque as dificuldades que você vai encontrar no caminho, elas vão ser supridas pela sua vontade de continuar, porque você ama fazer aquilo, né? Quando a gente ama fazer alguma coisa, pô, a gente faz de graça, né? Quem ama fazer esporte, quem ama jogar futebol, tem gente que paga para jogar futebol, tem gente que paga para fazer uma atividade física, tem gente que paga para fazer um hobby. Então, se você ama fazer aquilo ali, isso acaba te ajudando muito ao quê? A continuar mesmo diante das dificuldades. Então, na transição de carreira, o que eu recomendo principalmente é que as pessoas procurem alguma coisa que elas amem fazer. E hoje, né, isso aí me supre totalmente. Né? Eu não sinto mais vontade de estar no bombeiro, eu sinto muita saudade das pessoas que eu trabalhava, do pelotão que eu trabalhava, dos treinamentos que a gente fazia, mas hoje também é suprido pelos treinamentos que eu faço com a OMS. Então é algo que, de certa maneira, eu tenho
eu tenho uma vantagem de não ter esse problema de querer voltar, né? Todas as outras partes elas são supridas. Então, se você está querendo fazer uma transição de carreira, eu acredito que o principal é você, primeiro, procurar alguma coisa que você realmente ama fazer. Antes de você sair, fazer um caixa, né? Eu fiz um caixa grande, porque se passasse algum aperto, eu tinha uma grana ali. Faz um caixa ali de 3 meses, né? O básico. E se você não conseguir fazer de 3 meses, o ideal seria de 6 meses, mas se você não conseguir fazer de 6 meses, faz de 3 meses ali. Ou então, no limite do limite, é você ter o caixa de 1 mês e você 2 meses e você conseguir. E todo mês você pensar que você não vai tocar naquele dinheiro. Então era algo que eu fiz e que me ajudou muito. Esse dinheiro ficou guardado, então, tipo, você pensar, ó, qualquer aperto que eu precisar, eu tenho essa grana guardada. Então é um processo que exige um certo planejamento, tá? Tem muitas pessoas que vão só porque amam fazer, mas é óbvio que tem essa questão financeira. E literalmente você botar no papel as coisas, os objetivos que você quer atingir. Né? Quais são os objetivos que você quer atingir em 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a 6 meses. Isso te ajuda bastante a você programar melhor e você fazer as coisas para que a sua transição seja mais tranquila. Óbvio que não vai ser fácil, vai ser difícil pra caramba. Mas essa transição ela é necessária porque no trabalho que você tem atualmente, você já tem experiência, e hoje em dia conta muito a questão da experiência. E no meu novo trabalho eu não tinha experiência. Né? Como palestrante ou como consultor, eu não tinha experiência. Eu tinha experiência do bombeiro, mas nessa área especificamente eu não tinha. Então é óbvio que ao longo do tempo você vai melhorando, as pessoas vão querendo que você faça mais coisas, as pessoas vão te contratando mais, elas veem que você tem qualidade, elas veem que você consegue entregar o que elas querem. Então, isso aí é algo que é fundamental para você entender que no começo vai ser difícil, que você precisa de juntar experiência, mas que ao longo do tempo as coisas vão melhorando. Por quê? Porque você está adquirindo experiência naquela área. Então, se você está querendo fazer transição de carreira, isso foi o que aconteceu comigo, não quer dizer que o que aconteceu comigo vai servir para você, mas eu acredito que pode servir pelo menos de uma base para que você entenda como fazer uma transição de carreira um pouquinho mais tranquila. Beleza? Obrigado aí pelas pessoas que assistiram e eu tenho certeza que alguma dica que vocês pegaram aqui pode servir para a vida de vocês. Grande abraço.